Em 2020, o Ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, disse que os preços praticados no mercado imobiliário em Lisboa e no Porto são um crime lesa pátria. E eu estou completamente de acordo com isso, no entanto, convém que se perceba porquê e que se evitem os vieses ideológicos que nada mais são para além de gigantescas palas nos olhos. Portugal é, sem qualquer margem para dúvidas, um país incrível e arriscar-me a dizer um dos melhores países do mundo para viver. Temos uma história e um património cultural dela advindo sem igual, um clima ameno e equilibrado durante todo o ano, uma paisagem natural riquíssima e diversa, gastronomia de tal qualidade que com toda a certeza podemos afirmar que em qualquer tasca que entremos saímos satisfeitos, segurança que nos permite andar pelas ruas de qualquer cidade sem grandes preocupações, é um ambiente com uma atratividade única tanto para portugueses como obviamente para qualquer outra nacionalidade. E especialmente de há 10 anos para cá houve muitos e bons esforços de marketing por parte de Portugal para que essa atratividade fosse cada vez mais disseminada, com vários objetivos, nomeadamente o de atrair turismo e investimento estrangeiro. Mas entretanto, de há 5 anos para cá, o preço médio das casas em Portugal aumentou quase 50%, e a relação que comumente se estabelece para identificar culpas e estabelecer narrativas que nos desviem o foco dos principais problemas é mais estrangeiros em Portugal equivale a preços mais altos da habitação. E imediatamente surgem linhas de pensamento que relacionam, por exemplo, as autorizações de residência para a atividade de investimento, vulgarmente conhecidas como vistos gold, a este problema, associando-as a esquemas de lavagem de dinheiro. Para este último assunto, basta dizer que, se fosse esse o seu fim principal, o valor médio destas transações certamente não se ficava pelos 570 mil euros. Ora, fazendo uma análise menos superficial, há uma data de fatores que, em conjunto, resultam na inviabilização de muitos portugueses terem acesso a este que é o direito fundamental da habitação. Curiosamente, no que ao imobiliário diz respeito, o setor residencial é o que mais impostos paga e em que o IVA, por exemplo, é um sunk cost. Se formos olhar para o setor residencial, deduz-se o IVA na fatura das rendas. E nas operações hoteleiras também o IVA é passível de ser deduzido. Outra curiosidade é que o adicional ao imposto municipal de imóveis, que supostamente serve para taxar os ricos magnatas imobiliários com património superior a 600 mil euros, que nos centros urbanos é muita gente e garanto que a grande maioria não são magnatas, só é aplicado no setor residencial. Esta questão da fiscalidade por si só já constitui um problema, mas só não tem tido um impacto maior por causa das taxas de juros que se têm mantido baixas até agora. Muitas vezes as culpas são atiradas para os players do setor, as mediadoras, as construtoras, os bancos, as promotoras, afirmando-se que esta problemática como um todo até beneficia estas entidades. Dizem isto porque, por exemplo, do lado da oferta, se existe menos, aquilo que existe é vendido por um maior preço e com maiores margens. Mas antes, pelo contrário, a médio e longo prazo, este não é de todo o caso. Com uma maior escala, todos os envolvidos se calhar até ganhavam menos por unidade, mas no total os resultados acabariam por ser muito mais positivos. Neste vídeo vou abordar mais em detalhe aqueles que eu considero serem os verdadeiros problemas por detrás do preço das casas em Portugal, apresentar algumas possíveis soluções e tocar ligeiramente no tema dos estrangeiros. Antes disso, vou pedir-vos nada mais e nada menos que subscrevam o canal. Não vão pagar mais por isso, custa aproximadamente meio segundo do vosso tempo e ajuda imenso a que este tipo de conteúdo chegue a mais pessoas. Agradeço-vos imenso e vamos a isso rumo aos 75 mil subscritores até ao final do ano. Os estrangeiros, por causa de todas as condições que referi há pouco, são atraídos por e para Portugal e depois de uma ou outra ronda de férias acabam por se estabelecer por cá. Vêm para viver, acabam por consumir, muitos trabalham e diria que é quase uma inevitabilidade que comecem a investir. Se também são atraídos por políticas fiscais muito agressivas. São. Mas se num cômputo geral esses benefícios acabam por nos prejudicar, eu diria que não. Eles vindo para cá, primeiro gastam numa escala completamente diferente da nossa. E para além disso, quem tem vindo, especialmente nos últimos tempos, não são os reformados. São pessoas que trazem consigo intelecto, talento, ideias, negócios e que em muito contribuem para o desenvolvimento do país. Muitos acabam por não ter de pagar impostos diretos, mas a verdade é que estão a criar um valor incalculável para todo o ecossistema. Acho que antes de estarmos a olhar para os que vêm e que não pagam nada dos seus rendimentos de cripto ou do que quer que seja, que olhemos primeiro internamente para aquelas que são as condições dos portugueses e que com essas sim nos indignemos. Porque aquilo que acontece é que se tem dado demasiada importância a determinados assuntos que acabam por se revelar como não sendo as causas basilares do problema. Um primeiro exemplo, no volume de vendas de à volta de 30 mil milhões de euros em Portugal o ano passado,
89% foi levado a cabo por portugueses. Em certas zonas, claro que existirá uma percentagem maior, mas infelizmente, como tenho vindo a dizer, a informação deste mercado não é muito acessível. Outro exemplo, nos últimos 5 anos, o preço das casas em Lisboa aumentou 44% e em Portugal continental inteiro 57%. E é sabido que, especialmente neste espaço temporal, os estrangeiros ficam por Lisboa e Cascais. Dito isto, tomar ações que vão contra este trabalho de uma década de tornar Portugal minimamente atrativo vai com toda a certeza prejudicar o setor imobiliário, mas sobretudo a imagem que o país passa lá para fora. Aquilo que estaremos a fazer é abdicar de toda e qualquer competitividade internacional ao afirmar que o investimento estrangeiro já não é bem-vindo cá. E este é um news flash que eu diria que a maioria não está ciente, que é para quem quiser mesmo, aí sim com um maior foco na perspectiva financeira da coisa, especular, pode fazê-lo através de um fundo de investimento. Eu crio um fundo, angario dinheiro de investidores que, com unidades de participação de 500 mil euros cada, conseguem obter o visto na mesma e compro imóveis exclusivamente para esse efeito. Este é o problema que existe no mercado imobiliário português. Aquele que raramente é abordado na esfera pública e ao qual se dá 1000 vezes menos atenção que à vertente da procura, que é a oferta. Mais especificamente, a falta dela. E é ao não se dar a devida importância a esta questão que depois tomamos decisões com base em factos errados e deixamos que a ideologia oriente alterações legislativas que muitas vezes não têm qualquer razão de ser. Temos de reconhecer que, para combater o problema dos preços das casas em Portugal, portanto, a crise habitacional da classe média e baixa, tem de existir alguém que invista na promoção de nova construção ou na reabilitação, quer pelo Estado, quer por entidades privadas. Isto torna-se evidente quando analisamos os resultados dos últimos censos, que apontam para um aumento de estoque na última década de 1,9%, ou cerca de 108.500 casas. Só no ano passado foram vendidas mais de 204 mil. É clara então a insustentabilidade do mercado caso se mantenha este paradigma. O problema é ainda mais grave quando olhamos para a qualidade deste estoque existente. Segundo a JLL, só 15% dos edifícios no país têm menos de 20 anos. Casas com mais de 20 ou 30 anos, particularmente se não tiverem sido alvo de reabilitação, não são uma verdadeira opção. Portanto, voltando um bocado atrás à necessidade de investimento pelo Estado ou por privados. Se me perguntarem porquê é que o Estado não o faz, eu sinceramente não faço a menor ideia e se alguém tiver conhecimento sobre o tema, adorava que o pudesse expor nos comentários. Do lado dos privados, as razões são muito claras e tudo começa no processo de licenciamento. Portugal tem retornos muito interessantes numa ótica de investimento. No entanto, no que toca à burocracia no processo de licenciamento, é simplesmente insuportável. Burocracia é esta que dá lugar a uma grande abertura para movimentações monetárias assim mais cinzentas. E é inevitável porque é aplicável não só à nova construção, como também a remodelações mais expressivas. A verdade é que cada município faz uma interpretação diferente do regime jurídico aplicável e define arbitrariamente os requisitos quanto ao conteúdo e à forma da submissão dos processos. Se eu hoje quiser submeter um projeto de um prédio com 50 frações em Lisboa, tenho de cumprir N condições, requisitos e fazê-lo de uma determinada forma. Se amanhã for apresentar isto a Setúbal, parece que estou num país diferente. Claro que, desta forma, os tempos absurdos do licenciamento e consequentes atrasos são a norma. Pondo os números em perspectiva, face às tais 200 mil casas que foram vendidas o ano passado, foram licenciadas apenas 22 mil. Esta imprevisibilidade torna complicada a otimização da gestão de capital, próprio e não só, que também contribui para o aumento dos preços. Para além deste fator, temos o aumento dos custos de construção causados pela disrupção da supply chain e o facto de, segundo o Sindicato da Construção de Portugal, faltarem mais de 80 mil trabalhadores neste setor. Posto isto, para um privado é um grande desafio produzir casas para um segmento em que não seja possível eu aumentar as margens por forma a mitigar todos estes riscos. No que diz respeito à reabilitação, as incertezas quanto ao regime fiscal que lhe é aplicável acaba também por levar a que não seja feita em massa. Nesta situação em particular, sinto mesmo que há soluções plausíveis, perfeitamente dentro do limite do razoável, que podiam começar a ser desenvolvidas hoje. Para fazer face ao principal problema referido e para equilibrar o mercado, faz muito mais sentido trabalharmos do lado da oferta
do que limitar a procura. Porque desengane-se quem achar que o investimento imobiliário estrangeiro, tal como o nacional, não são necessários, porque são. Se não por qualquer outra razão, pelo menos porque somos um país em que o turismo é de enorme relevância e esta é uma das suas vertentes. Para isso, e da forma mais simples e redutora possível, precisamos de desenvolver e reabilitar mais casas mais rápido. Isto passa por agilizar os processos de licenciamento, que podia ser feito através da criação de uma plataforma única e global. Com uma standardização de todo o caminho e com uma legislação clara sobre o assunto, atingimos um mercado mais transparente, mais acessível e, sobretudo, mais eficiente. É algo que tem de ser feito globalmente e não município a município ou distrito a distrito. Caso contrário, estaremos a pôr pensos rápidos em ossos partidos. Outra medida a tomar seria, primeiro e no mínimo, a clarificação do enquadramento fiscal de todas as operações no que diz respeito à construção e à reabilitação. No melhor cenário, uma fiscalidade mais atrativa que incentiva a promoção, que é muito necessária. Do lado dos vistos gold, até faz sentido que sejam feitas alterações, mas que sejam relevantes. Por exemplo, limitar o investimento a imóveis que cumpram determinados requisitos relativamente à sua eficiência energética. Ou incentivar a compra de mais do que um imóvel com o mesmo total de 500 mil euros, que seria aplicado numa única compra, e depois se disponibilizem estas casas num programa de arrendamento acessível. Ou que se clarifique melhor e se incentive o investimento para a reabilitação urbana de 350 mil euros. Não podia deixar de referir também, como já disse várias vezes em vídeos anteriores, a necessidade de colocar os ativos devolutos do Estado, que são muitos, no mercado. No fundo, tudo isto se resume a, enquanto população do país, sermos mais ambiciosos com quem elegemos, com o trabalho que todos os órgãos que financiamos desenvolvem e com toda a eficiência da máquina à sua volta. Se não nos focarmos na criação de riqueza, vamos estar sempre condenados a um caminho feito sobre taxas e taxinhas. Para além disso, é sempre bom olharmos para estes assuntos, que não são nada simples, através de dados. Por exemplo, 50% do património dos portugueses está em imobiliário, portanto a subida, para muitas pessoas como eu e muitos jovens que não têm heranças, é má, mas para muitos outros não é tanto. Por último, há quem diga que a médio e longo prazo este foco no aumento da oferta poderá levar a um excesso de produto no mercado que pode ter como consequência uma crise imobiliária de ainda maior dimensão. A minha opinião informada é que a disparidade entre aquilo que existe e o que se procura é tal que me parece mesmo ser imprudente não agirmos apenas com base nisso e deixar que as coisas fiquem como estão. Espero que tenham gostado e que tenha sido útil e não se esqueçam de subscrever o canal para mais temas relacionados com imobiliário, dinheiro e finanças pessoais sem bullshit. Fico muito grato por terem assistido até ao final. Um abraço e até à próxima semana.